Sim, narcisistas podem ser devaneadores excessivos. Porém, nem todo devaneador excessivo será um narcisista. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fábio falando em mais um vídeo do canal. Bom, a gente poderia terminar o vídeo por aqui? Será que eu respondi já a grande questão, que é narcisistas e devaneadores excessivos vão ser sempre um mesmo grupo? Não necessariamente. Esse vídeo aqui é um patrocínio de Lidiane. Lidiane é uma devaneadora que compartilhou comigo aqui um vídeo de um podcast da terapeuta Tariana Rocha, em que ela fala sobre narcisismo, e aí ela, dentro desse vídeo aí que é longo, ela menciona a respeito das fantasias que os narcisistas possuem. E, obviamente, isso chamou a atenção dela e, claro, também me motivou a falar a respeito do tema. Eu já tinha mencionado lá no passado que um dia eu iria falar sobre narcisismo, mas esse dia chegou, né? Graças aí a esse vídeo que a Lidiane compartilhou comigo. E, claro, aqui já vai o meu agradecimento. Muito obrigado, porque a gente não costuma falar a respeito dessa relação entre narcisismo e devaneio excessivo, mas que é extremamente importante porque é algo que ajuda a gente a compreender e entender certos comportamentos que a gente acaba tendo. E aí já vai uma primeira informação aqui para vocês, uma primeira advertência. Não se utilizem desse vídeo para fazer nenhum autodiagnóstico. Se você tem alguma suspeita ou dúvida do seu próprio comportamento, procure uma avaliação com um profissional. De verdade. Não procurem critérios diagnósticos do narcisismo, porque eles sozinhos não são suficientes. A gente precisa entender primeiro o que é o narcisismo, também compreender a relação disso com o devaneio excessivo. Porque talvez, num primeiro momento, você vai pensar o seguinte: poxa, se os narcisistas criam fantasias em que eles são essas figuras idealizadas, grandiosas, poderosas, que elas acabam desenvolvendo aí nos seus cenários mentais, e eu também me vejo como alguém fantasiando na minha versão ideal, então eu sou um narcisista? Não necessariamente, isso é só fantasia. A gente precisa compreender o seguinte: todos os transtornos mentais, sejam eles do neurodesenvolvimento, do humor, da personalidade, qualquer outro tipo, todos eles têm critérios diagnósticos, ou seja, só um sintoma não é suficiente para você poder bater o martelo ali e dizer assim: poxa, então você é narcisista só porque você fantasia ali com algum tipo de cenário mental de grandiosidade ou idealização de si. Não necessariamente. Vou dar aqui um exemplo muito básico, que é o seguinte: desatenção geralmente é um comportamento que a gente vai associar com TDAH e a dificuldade de concentração. Porém, vejam, uma pessoa que convive com a depressão, assim como uma pessoa que convive com a ansiedade, também vai apresentar dificuldades nesse aspecto de função executiva. Não significa dizer que ela seja depressiva nem ansiosa, no sentido patológico. Entendem? Então, um mesmo sintoma pode ser presente em vários transtornos. E aí onde está? Só a fantasia não é suficiente para você poder cogitar a ideia de que todo devaneador, então, é um narcisista. Beleza? E aí vamos lá. Para que os narcisistas se utilizam das fantasias? Eles se utilizam das fantasias com 4 funções aí muito comuns. A primeira delas é a de justamente conseguir manter esse eu idealizado. É nas fantasias que ele consegue se enxergar ali de uma maneira ideal, de uma maneira completamente fantástica e completamente irreal, fora da realidade. Algo relacionado ao futuro, sendo uma pessoa de muito sucesso lá na frente, algo relacionado ao presente, sendo uma pessoa que é admirada ou cortejada ou até cultuada dentro ali das suas relações de trabalho, ou na família, por exemplo, sabe? Então, essa é uma das primeiras funções. A outra função, nesse caso, é de autodefesa. Vai funcionar como um mecanismo ali de defesa contra desapontamentos, contra rejeição, contra isolamento, contra críticas. Então, as fantasias vão ser utilizadas justamente para se eu passo por situações, né, desse tipo, então nas fantasias eu consigo me ver não passando por essas coisas. Às vezes fazendo isso com os outros, mas não necessariamente sofrendo. E aí vem também a outra função, que é justamente de regulação emocional. Porque a partir do momento que eu me sinto mal, com base nas coisas que eu vivo, nas fantasias eu consigo me sentir aliviado, porque aí eu posso descontar aquilo que eu sinto, sabe? Imagina só que eu tô desapontado, então irritado porque alguém criticou o meu trabalho. E aí, nas fantasias, o que eu posso fazer? Eu vou lá e sou a pessoa que dá aquela resposta extremamente dura, extremamente argumentativa, sabe? Sem me descabelar, sem perder a pose, como se diz. E aí, sendo aplaudido por todo mundo, admirado e fazendo com que o outro se sinta mal. Eu vou me sentir bem, vou me sentir aliviado por causa disso. Pensando aí como um narcisista, certo? E por fim, a outra função das fantasias, do devaneio excessivo para o narcisista é de justamente reforçar a sua grandiosidade. A grandiosidade é o núcleo central do narcisismo. Claro que isso não é a única coisa, como eu já havia mencionado, mas a grandiosidade, esse senso, essa crença de que você é maior do que as pessoas conseguem enxergar, ou do que você é maior do que aquilo que de fato você faz ou é
é um dos grandes pilares aí que fazem com que as pessoas precisem recorrer às fantasias, porque nas fantasias você pode, de fato, ser essa figura extremamente, como é que eu poderia dizer, extremamente bem vista, ser essa pessoa extremamente poderosa, ser alguém que tem muito sucesso, como você imagina que pode ou é. E aí o narcisismo vai acabar tendo essa função de predizer o devaneio excessivo, predizer no sentido de influenciar para o seu surgimento, pelo fato de que ele vai funcionar como esse mecanismo de enfrentamento, eu já falei sobre a autodefesa, mas também, por outro lado, ao mesmo tempo que gera essa função de enfrentamento, essas dificuldades da vida, as injustiças, a inveja dos outros, ou a sua dificuldade de finalmente crescer na vida como você entende que é capaz de crescer, ele também vai causar o sofrimento. Você que é devaneador excessivo sabe qual que é parte do sofrimento do devaneador excessivo. É você se deparar com uma realidade em que você não tem aquilo que você fantasia. Então, o narcisista vai ter essas fantasias grandiosas, fantasias reparadoras, digamos assim, né, das situações incômodas, vai voltar para si e vai ver que ela não fez nada daquilo. Ela não tem nada daquilo. Ela tá ali estagnada. Ela quer crescer, quer ser grandioso, quer ser visto. Mas a única coisa que ela faz é ficar fantasiando e fantasiando e fantasiando. E, obviamente, você sabe muito bem, a gente sabe, né? Fantasiar não faz as coisas caírem do céu. E, além disso, ele vai ter uma relação recíproca com o devaneio excessivo. Pelo fato de que o narcisismo vai levar às fantasias. Beleza? E essas fantasias vão reforçar o narcisismo. Pelo fato de que, poxa, você sabe que é prazeroso, é satisfatório, você tá ali tendo aquelas fantasias em que as pessoas estão te cultuando, basicamente, em que tá todo mundo puxando seu saco, em que você é aquela pessoa admirável por todos, por tudo e todos. Então, ao mesmo tempo que você tem essa vontade muito grande de se ver e viver isso, e aí não consegue, então as fantasias vão acabar surgindo como esse mecanismo aí para você poder finalmente viver a grandiosidade que você acredita que possui, ele também vai reforçar esse narcisismo, porque as fantasias vão te dizer, olha, você vivendo isso. E, claramente, você vai se sentir cada vez mais, mais levado a reforçar esse senso de grandiosidade, como eu havia mencionado, certo? Então, o narcisismo ele não vai só se associar com o devaneio excessivo, ele também vai influenciar para que o devaneio excessivo acabe também se ligando a comportamentos adictivos, num papel mesmo de mediação. O que é uma mediação? É como se fosse uma ponte. Imagine, você tem um determinado comportamento ou uma determinada característica e essa característica vai levar para outra coisa. Só que ela só leva para essa outra coisa se você tiver ali essa ponte. O narcisismo é a ponte que faz com que, por exemplo, uma pessoa desenvolva o devaneio excessivo, assim como ela também desenvolva um comportamento de adicção, um comportamento de vício. E essas três coisinhas, narcisismo, devaneio excessivo e adicção, vício, eles possuem, acabam compartilhando algum tipo de funcionamento psicológico muito parecido. Percebam, nos três existe a busca por preencher um vazio. No narcisismo existe a necessidade de ser aquilo que se imagina ser, mas não é. No devaneio excessivo se busca compensar algum tipo de necessidade ou falta psicológica, emocional, através das fantasias também. E no comportamento de vício, as pessoas buscam em algum objeto, em alguma coisa que gere vício, compensar justamente aquilo que lhes falta. Percebem? Então, o narcisismo ele vai ter justamente esse papel de ponte para que surja o devaneio excessivo e também o comportamento de vício. O devaneio excessivo é um vício também. Percebem a ligação? E aí, o narcisismo ele não vai só mediar o comportamento adictivo, ele também media a hipersexualidade. Eu falei sobre hipersexualidade na semana passada, né? Não, semana retrasada eu falei sobre hipersexualidade. E também o uso problemático de redes sociais. Então, o narcisismo vai ser essa ponte para fazer com que a pessoa acabe tendo determinados comportamentos que também são problemáticos. Percebem? Porque é como se o narcisismo fosse essa estrutura de vulnerabilidade que necessita de algum alívio. Entendem? É aí onde entra o devaneio excessivo, é aí onde entra a hipersexualidade, e aí onde entra comportamentos de vício, não só o devaneio excessivo, mas qualquer outro comportamento de vício, assim como entra o uso problemático de redes sociais. Justamente como eu havia mencionado, nem todo devaneador vai ser narcisista. Assim como nem todo narcisista vai ser um devaneador excessivo. Mas percebam que, pela vulnerabilidade que o narcisismo já traz, porque o senso de grandeza ele é falso, entendam isso. O senso de grandeza não condiz com a realidade. Mas a pessoa insiste em acreditar, em pensar que de fato ela é aquilo e que as pessoas invejam ela, e que ela não tem uma oportunidade, e que ela é muito boa naquilo que faz, naquilo que diz, naquilo que pensa, enfim. Entende? Então, o narcisismo é uma estrutura. E a partir dessa estrutura vão vir aí diferentes comportamentos problemáticos. Um deles pode ser o devaneio excessivo. E aí o narcisismo ele vai ser justamente esse mecanismo de defesa contra uma realidade que vai acabar atingindo a sua autoimagem. Como eu havia mencionado, você pode ser narcisista e sofrer uma crítica. Todo mundo é passível de sofrer uma crítica. Você pode até se irritar com isso.
Mas o fato é, o narcisismo vai ser um mecanismo que vai fazer com que você diga, não, aquilo ali foi injusto. Não, as pessoas aqui não me dão o devido valor. Não, mas aquela pessoa não tem nenhum mérito para poder fazer uma crítica sobre mim. Entendem? E aí a fantasia vai funcionar de que forma aí para o narcisista nessa situação? Ela vai restaurar o controle, porque ela vai fazer o quê? Eu vou fantasiar num cenário onde eu não sofro crítica, onde eu rebato a crítica, onde eu faço o outro engolir as palavras dele. E também vai regular a autoestima, porque a partir do momento que eu sofro uma crítica, para o narcisista, isso é horrível. Porque imagine você ter aquele senso e ter aquele comportamento muito arrogante, às vezes, muitas vezes, e sofrer uma crítica. E não poder, não conseguir ter uma resposta. Não conseguir, sabe, solucionar o problema. Isso para sua autoimagem é horrível, para sua autoestima é horrível. Então as fantasias vão consertar tudo isso. E aí o narcisismo, a gente falando sobre esses aspectos, embora a gente possa estar comentando sobre a grandiosidade dentro do narcisismo, existe um traço de narcisismo que às vezes não é tão levado em consideração. Né? O narcisismo vulnerável. O que é o narcisismo vulnerável? É aquele traço de personalidade em que o narcisista é sensível à avaliação, ao julgamento e às críticas, em que ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com rejeição, tem dificuldade também de lidar com a capacidade, né, de sofrer algum tipo de perda, de falha. Entendem? Então, nós temos pesquisas também que falam sobre a relação entre o narcisismo vulnerável e o devaneio excessivo. Até então eu falei sobre o narcisismo. E todo mundo vai acabar associando, todo mundo não, né? Mas muitas pessoas vão acabar associando ao narcisista como aquela pessoa extremamente arrogante, extremamente controladora e que, sabe, é inabalável. Mas nós temos, sim, narcisistas que são nesse tom mais vulneráveis. E é por isso que o termo é chamado dessa forma. Pessoas mais sensíveis às críticas e que aí vão acabar fugindo ao máximo de qualquer situação de risco que acabe expondo elas. E aí, o narcisismo vulnerável vai acabar potencializando uma coisa que para o devaneio excessivo também é extremamente impactante, que é a vergonha. Eu vou fazer algum vídeo sobre vergonha porque é extremamente importante que você saiba disso. A vergonha leva ao aumento do devaneio excessivo como uma forma de você conseguir lidar com aquilo que você sente esse sentimento. Entende? Então a pessoa pode ter vergonha de qualquer coisa sobre ela, mesmo sendo narcisista, sobre suas falhas. E aí a vergonha vai ser extremamente potencializadora para o sofrimento do narcisista, o narcisista vulnerável. E aí o que ele vai fazer? Eu preciso recorrer ao devaneio, às fantasias aqui, como estratégia para poder, sabe, não me sentir tão mal. E, de fato, mesmo sendo disfuncional, o devaneio excessivo vai ser eficaz. Porque vai fazer com que essa pessoa consiga criar não só uma versão ideal de si, mas um mundo ideal onde ela é imune a isso. Então ela não vai, dentro das fantasias, passar pelos apertos que ela passa na vida real. Vejam, narcisistas, embora as pessoas associem sempre pessoas com muita inteligência, coisa assim, são seres humanos também. Então vão existir narcisistas que vão ter aí suas falhas, obviamente. E essas falhas vão ser expostas em situações do cotidiano. Se você for um narcisista vulnerável, essa sensibilidade a essas críticas, a rejeição, a avaliação externa, vai pesar bastante. E aí é onde está. As pessoas vão recorrer a algum mecanismo. E para alguns narcisistas vulneráveis vai ser as fantasias. E aí, o narcisismo vulnerável ele também vai se mostrar um grande preditor justamente do devaneio excessivo. Pode ser para outras coisas, mas para o devaneio excessivo também é. Pelo fato de que o devaneio vai funcionar como uma estratégia mesmo de regulação contra uma autoestima que já é baixa, contra essa sensibilidade, rejeição e contra a própria vergonha. Como eu havia mencionado, a vergonha é um aspecto que influencia muito para o sofrimento psicológico do narcisista, especialmente o narcisista vulnerável, mas também para o próprio devaneador excessivo. E aí o devaneio excessivo vai funcionar como esse mecanismo aí psicológico para poder compensar, né, aquilo que a pessoa sente ou pensa de si. Ou seja, a realidade diz que eu falho, a realidade diz que eu preciso melhorar. Na realidade, eu não consigo atingir os objetivos ou agradar as pessoas como eu acho que eu poderia. Então, qual que é a saída? Um mundo de fantasias onde eu consiga me ver da forma como eu me vejo, mas que a realidade, o externo, as outras pessoas não veem. Se na realidade eu sofro críticas, eu afasto as pessoas, eu não tenho amigos, eu não consigo sustentar relações, nas fantasias eu consigo isso e mais um pouco. E aí, o que pode fazer com que os sintomas do narcisismo vulnerável aumentem são justamente situações de estresse e rejeição, o ghosting. Tem uma pesquisa que investigou o ghosting, que a gente sabe, né, que é aquela coisa da pessoa simplesmente sumir da sua vida. Tanto do ponto de vista amoroso, de amizade, enfim. E aí, para narcisistas vulneráveis, isso acaba não só influenciando para os sintomas do narcisismo,
como para também aumentar os sintomas do devaneio excessivo. Justamente porque estresse já faz com que você acabe precisando recorrer a algum mecanismo ali de alívio. E também a rejeição social faz com que aquilo ali toque justamente no ponto fraco do narcisista vulnerável, que é a sua sensibilidade à rejeição, à crítica, ao abandono e às falhas também. E aí, o que o ghosting vai fazer? Ele vai acabar ativando essa vulnerabilidade narcísica. E com a vulnerabilidade narcísica ativada, digamos assim, né? Ativada, a pessoa vai precisar se refugiar onde? Nas fantasias, onde ela não vai passar por aquilo. Onde ela vai ser amada, talvez. Onde ela vai ser desejada, onde as pessoas vão querer a sua presença, a sua grandiosa presença ali junto a elas. Certo? Então, o narcisismo vulnerável vai funcionar da seguinte forma: ele vai aumentar o sofrimento psicológico por conta dessas características, né, da sensibilidade, como eu já havia mencionado, e também vai aumentar o devaneio excessivo, porque o sofrimento vai levar à busca de algum tipo de compensação. E aí vai funcionar como uma medida protetiva, certo? Então, vamos lá, para a gente finalizar essa conversa, o que a gente pode compreender é justamente isso. A função das fantasias para o narcisista é justamente ele conseguir se enxergar de uma maneira idealizada. Ele conseguir se sentir bem, apesar das falhas que possui, que não aceita, não admite que possa possuir. Falhas que vão na contramão daquilo que ele pensa e sente sobre si mesmo. Seja para fazer o mal a outras pessoas, nós temos aqui alguns dados de pesquisas, como eu já havia apresentado anteriormente, em que narcisistas acabavam tendo fantasias sexuais em que elas eram autoras de violência, assim como outros tipos de situações, por exemplo, de vingança, quando você é criticado e aí começa assim a fantasiar machucando ou destratando outras pessoas, muitas vezes de forma desproporcional. Você sofreu uma crítica no trabalho e imaginar você machucando de uma maneira bastante letal uma pessoa que fez somente uma crítica comum do cotidiano, do dia a dia, mas que para o narcisista toca naquela ferida que ele tem mais profunda, que é dentro do seu senso de grandiosidade e dentro da sua sensibilidade à rejeição e à crítica. Bom, é isso, o vídeo ficou longo, eu sei, mas eu espero que tenha sido proveitoso. Lidiane, espero que você consiga assistir esse vídeo até o final, e espero também que ele tenha ajudado a responder aí as suas questões, né, suas dúvidas a respeito disso. Mas claro, se você tiver mais dúvidas a respeito do assunto, né, você pode falar comigo sem problema algum. Quem também estiver aqui me assistindo, fiquem à vontade para fazer seus comentários, trazer suas ideias, falar o que vocês pensam a respeito dessa relação entre narcisismo e devaneio excessivo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.